A paz do Senhor, meus irmãos, eu tenho a palavra de Deus para você nesta oportunidade. Aqui no Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Na leitura deste salmo, o Senhor me fez entender algumas coisas e eu vim trazê-las para você nessa oportunidade. Eu fiz as anotações porque a gente não consegue lembrar de tudo, mas vamos à seguinte. O salmo já começa qualificando o homem que não fica procurando validações mundanas, que não busca amizades que podem te afastar de Deus. Segunda coisa, não se prende no caminho dos pecadores. Ele olha a sua jornada e desvia o seu caminho deles. Porque o caminho dos pecadores não condiz com o caminho de quem serve ao Senhor. O caminho de quem serve ao Senhor é um caminho de renúncia, né? É de cruz. E os pecadores não, é aquela luxúria de estar sempre fazendo a vontade da carne. E também não tem gosto de se juntar nas rodinhas, na roda dos escarnecedores, na roda de má fama. Ele vê o grupo de fofoca e procura outro caminho. Ele vê o grupo dos rebeldes, do fofoqueiro, dos maldizentes e se desvia deste caminho. No verso 2 diz, né? No segundo verso, o salmista afirma que o bem-aventurado ama conhecer as Escrituras e está conectado nela de dia e de noite. Mas e você? Tem buscado as Escrituras de dia e de noite? Ou tem pegado na Bíblia somente na hora de ir para o culto? Vamos nos tornar bem-aventurados, né? O verso 3 para mim é o ponto alto do Salmo, pois ele confirma que o cristão será como a árvore. E sabemos que uma árvore precisa ter suas raízes fortes, senão o vento vem e a leva. Também o cristão bem-aventurado será plantado junto às águas. E quem é a nossa fonte de água viva? Sim, é Jesus. No seu tempo dá o fruto, ou seja, no tempo do Senhor prosperaremos, no tempo do Senhor. Então se prepare, porque o extraordinário de Deus acontece em dias comuns. Esteja preparado, porque no dia do Senhor Ele vai fazer acontecer. E por estarmos junto ao ribeiro, os dias maus podem chegar, a estação pode mudar. Porém, nós que estamos enraizados na rocha, não perderemos o brilho. Não nos abateremos. Sim, a tribulação pode nos deixar triste por um momento, mas não irá nos abater. Ou seja, as folhas, quando chega o outono, se não me engano é no outono, as folhas caem, porque é o tempo dela cair. Mas nós que estamos fincados na rocha, que é Jesus, na fonte de água viva, os dias maus vêm, o tempo, né? A prova vem, mas só que as nossas folhas não caem. O brilho do Espírito Santo que está conosco não se vai. Nós ficamos tristes, sim, porque nós somos carnes. Mas o nosso espírito está tão ligado ao céu, está tão ligado ao trono, que isso não nos desfalece, isso não nos faz perder a paz, né? As nossas folhas não caem. E o verso 13, ele se encerra nos encorajando com a afirmação que todos os nossos projetos deram certo. Sabe por quê? Lá em Provérbios 16:3 diz: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E quem busca a intimidade com Deus, de dia e de noite, sabe os projetos, alinhar a sua vontade com os projetos de Deus, você consegue alinhar. Conhece a vontade do Pai para conosco e consegue alcançar os seus objetivos com excelência, porque sabe o que vem do Senhor e o que não vem. Ele consegue discernir o que é para ele e o que não é. Então tudo que o Deus coloque na sua mão, ele vai prosperar, porque ele sabe executar com excelência. Verso 4, preste atenção.
O bem-aventurado está com as suas raízes fincadas na rocha. Porém, o ímpio é levado por qualquer vento. Ele não tem base. A luta que for o derruba. Ou seja, o ímpio não tem a sua ligação com o céu, ele não tem base, ele não tem estrutura. Então, se vem um dia mau, se vem o vento, leva o ímpio. O ímpio se desfalece, mas nós que estamos ligados na rocha, que estamos diante da água viva, nós conseguimos nos manter, porque o vento vem, mas a nossa estrutura, ela se abala, mas ela não se destrói, né? E o verso 5. E no juízo o ímpio perece, não prossegue, e também não consegue permanecer com os justos, porque as trevas não se misturam com a luz. O caminho do ímpio, ele perece, né? O caminho de quem serve ao Senhor, Deus vê, Deus prospera, mas o ímpio não tem o que fazer. E ele não consegue ter a comunhão com o justo, porque as trevas não conseguem se misturar com a luz. E finalizando, que Deus conhece, Deus sonda o caminho de quem o ama. Ele cuida, nada é em vão na sua caminhada com Deus. Mas, infelizmente, o caminho do ímpio perecerá. Ou seja, ele sofre, tem prejuízo e chega ao fim, porque não desfrutarão da vida eterna. Ou seja, se você é um bem-aventurado, Deus sonda os seus caminhos. Deus sabe tudo o que você enfrenta na sua jornada. Se chegar os dias maus, não se preocupe, Deus tudo tem um projeto. Diferente do ímpio que anda vagueando, não tem uma estrutura, não sabe para onde vai. E assim vai perecer, sofre, tem perdas, mas nós que estamos com Cristo, mesmo se perdermos, nós estamos ganhando, porque o nosso alvo não é terra, o nosso alvo é o céu. E eu quero deixar essa palavra aqui para você, para que assim como eu, você também venha buscar todos os dias ser um bem-aventurado. Venha buscar estar cada vez mais as suas raízes se aprofundando na rocha que é Jesus e bebendo da fonte de água viva. Fique com Deus.